A paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal, que é o Gleison novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de Neemias, capítulo 9. Arrependimento e confissão do pecado. Versículo 1. E no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos e trazia a terra sobre si. Versículo 2. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Versículo 3. E, levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Versículo 4. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no lugar alto dos levitas, e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Versículo 5. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Assabinéas, Serebias, Odias, Sebanias, Betanias, disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade, ora, bendiga o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Versículo 6. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu o guardas em vida, a todos o exército dos céus te adora. Versículo 7. Tu és o Senhor, o Deus que elege Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abrão. Versículo 8. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o concerto que lhe darias a terra dos cananeus, dos heteus, amorreus, fariseus, jebuseus e dos gigazeus, para dares a sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. Versículo 9. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho. Versículo 10. E mostraste sinais de prodígio a Faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê. Versículo 11. E o mar fendesse perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. Versículo 12. E os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde havia de ir. Versículo 13. E sobre o monte de Sinai desceste e falaste com eles desde os céus, e desde-lhes juízos retos, e leis verdadeiros, estatutos e mandamentos bons. Versículo 14. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e lei lhe mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. Versículo 15. E o pão dos céus lhe deste na sua fome, e a água da rocha lhe produziste na sua sede. E lhe disseste que entrasse para possuir a terra pela qual alçaste a tua mão, e lhes havias de dar. Versículo 16. Porém, eles e nossos pais se houveram soberbamente endureceram a sua cerviz, e não deram ouvido aos teus mandamentos. Versículo 17. Recusaram ouvir-te, e não se lembrarão das tuas maravilhas, que lhes fizeste, endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, e grande em beneficência, tu os não desamparaste. Versículo 18. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Versículo 19. Todavia tu, pela tua multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia,
para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde havia de ir. Versículo 20. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e a água lhes desce na sua sede. Versículo 21. Desse modo o sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram, os seus vestidos se não envelheceram, os seus pés não se incharam. Versículo 22. Também lhe desse reino dos povos e os repartisse em porções. Eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bassa. Versículo 23. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinha dito a seus pais, que entrariam nela para possuírem. Versículo 24. Assim entraram nela os filhos, e tomaram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Versículo 25. E tomaram cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas, olivais e árvores de mantimento, em abundância. E comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias, pela tua grande bondade. Versículo 6. Porém se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para que voltassem para ti, assim fizeram grandes abominações. Versículo 27. Pelo que os entregaste na mão dos seus anunciadores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando a ti desde os céus, tu o ouviste. E segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que o libertaram da mão de seus angustiadores. Versículo 28. Porém, entendo o repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominasse sobre eles. E convertendo-se eles, e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus. Segundo a tua misericórdia, livraste muitas vezes. Versículo 29. E protestaste contra eles, para que voltasse para a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente, e não deram ouvido aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. E retiraram os seus ombros, endureceram a sua cerviz, e não ouviram. Versículo 30. Porém estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém eles não deram ouvido, pelo que os entregaste na mão dos povos da terra. Versículo 31. Mas pela tua grande misericórdia os não destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Versículo 32. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guarda o conserto e beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Versículo 33. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste, e nós impiamente nos ouvemos. Versículo 34. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, nossos pais, não guardaram a tua lei, e não deram ouvido aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Versículo 35. Porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens lhe deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Versículo 16. Eis que hoje somos servos, e até
na terra que deste a nossos pais, para comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Versículo 17. E ela multiplica os seus produtos para os reis, que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. E conforme a sua vontade domina sobre os nossos corpos. E sobre o nosso gado estamos numa grande angústia. Versículo 38. E com tudo isso fizemos um firme concerto. Escrevemos e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Mais um fim da leitura bíblica. Espero que tenha gostado. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva, deixe seu comentário. A palavra do Senhor nos fala aqui na oração, a qual foi feita ao Deus dos céus e da terra. A qual uma oração com muito fervor, uma oração de arrependimento, de confissão de pecado. É isso que nós devemos fazer sempre. Se converter sempre, pedir perdão ao Senhor, se arrepender, porque somos sujeitos a pecar todo instante. Há uma luta constante entre a carne e o espírito, entre os desejos nossos contra os desejos de Deus. Nós devemos estar sempre buscando obedecer aos mandamentos do Senhor, sempre buscar favorecer ao Senhor, não favorecer a nós mesmos. Nós devemos nos guardar na mão do Senhor, nos procurar buscar o Senhor enquanto se pode achar, deixar o Espírito Santo nos guiar, nos converter, nos ensinar, nos exaltar, nos exortar, nos repreender, para que nós possamos estar sempre alegrando a presença do Senhor, andando no caminho do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E direi: Ele é meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, e nele eu confiarei. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.